Boa noite, iniciando mais uma transmissão. Vamos lá, turma, entrando. Olá, boa noite, Regina, seja bem-vinda. Beatriz, seja bem-vinda também. Fagner entrando na área aí também, seja bem-vindo. Priscila, tudo bem? Luan também chegando. Boa noite, Priscila. Professor Danilo chegando na área também. Estão me ouvindo bem? O som tá bom por aí? Bru Cancelar. Oi, Bru. Boa noite. Boa noite, Fagner. Legal. Que bom. O pessoal tá me ouvindo bem. Show de bola. E hoje a gente vai falar sobre coaching vocacional. E a gente vai ter o convidado coach. Já chegou na área já aí. Coach Carlos já está na área aqui. E eu vou... Tudo bem, Carlos? Eu vou solicitar aqui para você entrar aqui com a gente. Solicitei sua participação, Coach Carlos. Seja bem-vinda, Ana Paula, Cida, Clever, Moreira. Opa! Boa noite. Boa noite, tudo bem aí, Carlos? Tudo bem? E você, Maurício? Como que tá? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, tudo na paz? Então tá bom, tudo tranquilo, graças a Deus também. Muito Então, obrigado pelo convite, viu? Desde já. Imagina, um prazer. Agradeço de antemão a você e a toda a Prazer. equipe aí do Instituto que entraram em contato comigo. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar pessoalmente com você, né? Muito Ah, que obrigado. bom, que bom. Para mim é um prazer estar sempre aí com os alunos, falando com os alunos. Isso é muito bom. É A isso gente aí, é isso fica aí. só nesse mundo virtual, né? E aí se vê pouco, então Exatamente, exatamente. é bom esse contato, assim, essas lives assim com os alunos está sendo muito legal. Sim, Legal, é show verdade. de... Legal, que bom. E vamos lá, me conta um pouquinho aí da sua história. Quem é o coach, Carlos? Conta um Vamos pouquinho lá, para mim. vamos lá. Na verdade, de ofício, eu sou professor, Maurício. Me identifico Tá. bastante com Ah, a tua é? história, Ah, inclusive. que legal. Você é professor do quê Sou também? formado, eu sou formado em ciências biológicas, biologia. Ah, perfeito. Fiz biologia Pô, era uma matéria que eu ia e bem, sabia? Na escola. você Incrível que gostava? pareça. Ah, gostava bastante. Que bom, porque hoje é uma raridade, viu? É, Ou né? os estudantes amam a biologia, É, né? ou eles não gostam muito, né? Mas É, que barato. é, na verdade, eu me formei em biologia, né? E Uhum. originalmente sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, Tá. mas hoje moro em Sorocaba, né, interior do estado, aqui Ah, não sei se você conhece, mas sei, uns 80 conheço, conheço. quilômetros, uns 80 quilômetros mais ou menos da capital. Uhum. E, e fiz faculdade fora, né, fiz faculdade fora de Sorocaba, fiz em Uhum. Botucatu, mais Tá. interior Mais ainda, interior né, ainda? Uhum. uma cidade bem pequenina e voltei para cá depois de formado. Uhum. Trabalho desde então como professor e o coaching entrou na minha vida do final do ano passado para esse ano, né? Eu Uhum. acabei conhecendo você, conheci o Instituto. Eu tenho uma prima que é coaching, Uhum. ela inclusive deve estar assistindo a gente aí. E ela que me Uhum. apresentou você, né? Um dia a gente Uhum. estava conversando, ela falou: Ah, eu fui num evento, ela Uhum. foi no Profissão Coach, né? Tá. E ela assistiu uma palestra sua lá. Uhum. E ela falou, Carlos, né? Você é professor e tal. Exatamente, a Ah, é Priscila a Priscila? Salaordi. Ah, ela botou aí. Isso, Oi, exatamente. Priscila, a prima aí. Ela mesma. Perfeito. Ela tem uma importância fundamental nessa minha trajetória. Ah, que legal. É. E aí ela me falou, né? Ela falou, olha, conheci o Maurício, ele também é pedagogo, trabalhava numa Sim, escola, tinha, né, sim. era diretor de uma escola e tal, e agora ele está trabalhando com o coaching voltado Uhum, para orientação vocacional dos adolescentes, dos jovens e tal, dá uma uhum, conhecida. uhum, E, e aí foi essa ideia, foi ela que me encaminhou para esse mundo do coaching aí. uhum, Atualmente eu estou fazendo uma transição, né? Eu estou uhum, migrando do 100% sala de aula para o 100%
coaching Coach. vocacional. Ah, que legal. Conta isso aí pra gente É aí. isso aí. Conta É pra gente isso aí. essa migração, como é que está sendo isso? Porque isso Na tem muito, tá? verdade, Muita gente ainda tem o coach como uma segunda profissão, né? Ou uma ponte, né? Para virar uma primeira profissão. Então tem muita gente que se encontra aí nesse mesmo momento que você está aí. Como é que você está aham. levando isso? Como é que você está fazendo isso? Então, na verdade, eu terminei a formação pelo Instituto, eu fiz a formação pelo Maurício Sampaio, Você fez o online, né? eu fiz Tá. online, e agora também entrei na turma de coaching de carreira Ah, online legal, também. legal, É, ótimo. Já está inclusive recebendo lá a os Hilda, conteúdos, lá, semanalmente. Essa semana eu botei tô, conteúdo novo, vai entrar agora exatamente. semana que vem novo. E Inclusive a Hilda tem me ajudado bastante lá, ela tem sido, acho que eu sou o cliente que mais conversa com ela pelo WhatsApp para é, tirar dúvida lá, ah, que o legal, aluno, né? show. Mas na verdade, assim, atualmente eu tô com dois coaches, Tá, né? E legal. ainda trabalho como professor, ainda não Uhum, estou 100% uhum, no campo do coaching vocacional, mas é o meu uhum, desejo. Eu uhum, talvez não sair por completo da sala de aula, mas eu queria tornar o coaching o meu plano uhum, A, né? E uhum, ao contrário do que a maioria faz, né? Eu queria tornar o coaching o meu plano A tá, e, e a profissão de sala de aula, de lousa e giz, né? entendi. Como talvez um extra, né? Uma renda extra, Uhum, enfim. sim, sim, E aí a ideia é essa. Na verdade, a ideia de trabalhar com coaching me surgiu inicialmente como um plano B. tá, Me surgiu inicialmente como uma busca por uma renda extra. entendi. Eu ainda não Você conhecia, né? viu Foi a dentro da Priscila. própria escola, da sua própria escola, você Vi trabalha no particular ou na escola pública? particular, particular. Na Eu escola trabalho em particular, três não. escolas hoje, Três escolas. exatamente. E me diz uma coisa, por Três. questão de pesquisa, nessas três escolas, elas têm já um programa de Não, orientação? nenhuma Nada. delas. É o que eu Nenhuma falo, né? delas. Eu falo que a gente tem pouquíssimos hoje aí. Por isso que eu falo que é um mercado maravilhoso, um mercado para nós muito Sim. grande, e tem Uhum. pouquíssimas escolas fazendo um bom trabalho, né? E Exatamente, eu falo que exatamente. nem existe tanto profissional, né? Se decretassem hoje uma lei que toda escola deveria ter pelo menos um profissional nessa área, seja ele um orientador vocacional, seja ele um educador educacional, seja ele um coach vocacional, não importa, né, a abordagem, mas o fato é ajudar os jovens nessa, nessa questão da escolha profissional. A gente não teria profissionais, né, tantos profissionais Exato. habilitados para poder abarcar tamanho mercado e esse mercado que está vazio. Você trabalha em três escolas, nenhuma das três escolas tem Nenhuma. esse trabalho. E você pensou nelas quando você pensou nesse plano de fazer o. Pensei, pensei. Inclusive, em uma delas eu já consegui acertar para o segundo semestre um projeto escolar, né? Um trabalho que Ah, que inicialmente legal. vai ser feito em grupo, com alguns Legal. estudantes que estão no ensino médio e que se interessaram. Uhum, E aí, depois desse trabalho em grupo, a gente vai partir para os trabalhos individuais, né? E mais personalizados para aqueles que uhum, continuarem interessados pelo processo. uhum. Inclusive, Maurício, eu tenho Aham, alguns conhecidos que trabalham em outras escolas aqui, uhum, e o relato que talvez eu tenha que é mais próximo ao orientador vocacional, em uma das escolas aqui em Sorocaba, ele existe, mas o trabalho que ele faz é totalmente diferente do que a metodologia que você criou propõe, uhum. né? É um Sim, trabalho bem pontual, pautado sim. geralmente exclusivamente em testes vocacionais, né, que o estudante Uhum. faz lá e tal. E então, assim, é algo bem diferente do que Uhum. você vem Não propondo é de algo forma pioneira aí, né? processual, né? Que nem a gente faz Não. 10 encontros e Ex- aí a gente trabalha várias coisas, a gente consegue ir bem a fundo nesse trabalho, né? É isso que eu falo, tem poucas exatamente. escolas fazendo, dessas poucas que tem fazendo, tem muitas que estão fazendo pouquíssimas coisas, né? E tem Sim, pouquíssimas escolas que estão fazendo um trabalho bem feito, né? Infelizmente, né? Então, ou seja, exatamente. para nós é um mercado grande, né? Nesse sentido, se olhando no mercado grande, é lógico que existe uma Uhum, dificuldade nisso tudo, né? A gente não só pode cantar a coisa como sendo um mar azul também. Existe uma dificuldade uhum, que é culturalmente a escola ela não é preparada para esse tipo, né? De serviço. Agora que ela está começando a ver, eu vejo depois aí de mais de 10
anos envolvido, né, nessa questão do coach de carreira, do coach vocacional, eu vejo que as escolas estão abrindo um pouco mais os braços para isso, né? Como é que eu vejo Sim. isso? Eu vejo os meus alunos postando, né? A gente tem aquela dinâmica do hashtag Faça Acontecer, então cada aluno meu que faz um projeto escola, ele posta lá no nosso grupo de alunos hashtag Faça Acontecer, a gente dá uma olhada, inclusive a gente faz um incentivo, a gente reposta e põe R$ 10 para incentivar ali aquele post. Então Olha que legal. eu tenho visto que mais alunos têm realizado mais coisas dentro da escola, né? E escola, eu Uhum. imagino, eu atuei 30 anos, né, dentro de escola, fui diretor de ensino médio 10 anos. Então, eu sei como é Aham. que esse outro lado, né? Como é que funciona essa questão da contratação, o que envolve, o que não envolve, né? Isso eu conheço. Exatamente. E como é que você está conseguindo, né, dentro da própria escola, articular isso para ter? Como é que a escola está proporcionando esse espaço para você enquanto professor? Quais Tá. são as Na dificuldades? verdade, o que eu tenho notado, Maurício, na Uhum, realidade, é que ainda há criou-se, é uma percepção que eu tenho, não sei se você tem também, mas me parece que criou-se um rótulo para a palavrinha coaching, né? uhum, Então, eu já ouvi isso de alguns colegas, inclusive professores, que comparam e talvez reduzem o processo de coaching ao pensamento positivo, a uma frase é. de para-choque de caminhão, sabe? Motivacional, Exatamente, exatamente. é. Então, eu acho que para grande parte da comunidade Uhum, escolar ainda uhum, o conceito de coaching, e aí no nicho uhum, vocacional, ainda é bastante impreciso, né? uhum, Eu vejo que. E aí, quando a escola, e isso é raro, né? Quando a uhum, escola me dá abertura para explicar do que se trata o processo, qual que é o nosso objetivo, uhum, quais são os diferenciais em relação ao teste vocacional que o uhum, estudante faz online lá, de graça, em uhum, qualquer uhum. site aí que ele encontre no Google. Quando eu consigo explicar e mostrar o valor disso, aí sim a escola abre as portas e entende que talvez é um É serviço a que hora que ela vê o agregue. método, né? Acho que ela vê a hora que ela vê o método ali Exatamente. todo estruturado, com todos os processos, tudo, Exatamente. né? Acho que realmente eu sempre falo para os meus alunos, qual o grande diferencial que vocês vão ter na hora de vender, inclusive, a gente tem que vender esse processo. É mostrar que existe um Aham. método, que o nosso trabalho tem um método, né? Que não é só o teste, pode até se fazer um teste, não é necessário. Pode até se utilizar Uhum. um teste, até para quem já é psicólogo, a gente tem muitos alunos psicólogos que já usam teste, pode até se usar o teste, não tem problema nenhum. Mas o importante é que Uhum. o contratante, seja ele uma escola, seja ele um pai, uma mãe, né, um responsável por um adolescente, ele entenda que tem um método, um começo, um meio e fim. E que existe um processo Exatamente. todo desenhado para que isso aconteça da melhor forma possível, né? E é Exatamente. bem isso mesmo, é o que você falou. Às vezes tem essa primeira, né? Poxa, é algo novo, coach é algo novo, poxa, dentro de escola, será que isso não é modismo? Será que isso não é só frase motivacional? Mas a hora que você realmente apresenta, o cenário é outro, né? Exatamente. É isso que eu tenho notado, assim. E, inclusive, o trabalho que eu tenho que fazer para conseguir essa abertura é um trabalho de formiguinha, né? Um comentário aqui um Sim. dia. E aí, às vezes, eu tenho a sensação de que os próprios estudantes se interessam por isso. E eles próprios Sim. sentem a necessidade, né? Eu já ouvi de alguns estudantes. Carlos, deixa que eu vou lá falar com a diretoria para pedir o processo aqui para gente, porque Uhum. não sou só eu que preciso, eu tenho colegas que precisam também. Uhum. Então, eu acho que quando nós, né, enquanto coachings vocacionais, conseguimos Uhum. mostrar que esse trabalho, como você falou, tem um método estruturado, traz resultados tangíveis, né? O estudante Uhum. ele, ele termina o processo de uma Uhum. forma mais Madura, né? madura, Em relação à exatamente, né? escolha. Consciente do que ele quer para o É. futuro dele, exatamente. Pode ser E que nem isso ele para a saia escola é com a escolha 100% feita, mas ele sai muito exatamente, mais maduro desse processo, sabendo não exatamente o que ele quer, mas o caminho que ele deseja seguir, né? Para que área exatamente, ele deseja ir. Lógico que a gente exatamente. fala, eu costumo falar que a escolha não é para sempre, né? Porque o Uhum. mundo está mudando demais, né? E por isso que o nosso método todo ele é pautado muito no autoconhecimento. Eu acho que Na é uma autonomia, das né? Uhum. que eu acho que é uma das formas de você poder se blindar de tanta transformação no mundo. Quando você tem um autoconhecimento forte, muda suas profissões, mas você consegue entender quem você é e aonde você deve se encaixar com toda essa mudança, né? Então a gente Exatamente. tanto é que a gente tem muito mais ferramentas de autoconhecimento dentro do método do que outras.
Justamente é para blindar, né, as pessoas dessa forma, né? Legal. Exatamente, E aí você está exatamente. conseguindo nessas 3 escolas que você atua, ou você começou numa? Inicialmente eu tô conseguindo implementar isso em uma, né? Legal. Uma delas ainda não me deu a abertura necessária Uhum, e a outra está em vias de, né? Mas uhum, assim, legal. o que já está certo para a partir de agosto em uma delas, né? Uhum, Inclusive fiquei feliz porque me aparentava ser a escola que talvez fosse a mais resistente, né? A é, talvez alguma inovação, ela sim. acabou abrindo as Abrindo, portas para. Exatamente. acho que Então eu legal, tô que bacana. nesse momento da minha vida eu tô nesse processo, né? Em, Em nesse, tentar não só ajudar os estudantes, mas divulgar o trabalho o trabalho. exatamente, É, divulgar o trabalho e que é recente para você, né? Você vê, você sim, fez a formação final do ano, né? exatamente. Geralmente, dezembro e janeiro, a gente tem uma parada de mercado geral, não é Uma, só na área de educacional, não, é em todas as áreas, né? A gente tem aham, uma parada. Então, de fato, você tem pouco tempo aí ainda, né? Então, sim, quer dizer, você está iniciando e já está colocando aí o teu barco aí já para andar tua banda para tocar na rua. Isso que é importante, né? exatamente, Isso que é importante, já ir exatamente. mostrando aí o que você faz, qual é o projeto, e já pensando num segundo passo, né? De repente viver disso, né? E Sim, colocar o esse é o meu projeto objetivo, na é, verdade. é. Assim, é muito legal porque eu tenho cases de alunos muito interessantes, né? Por exemplo, eu tenho Aham. um aluno, o Adriano, que ele é de Santos, e ele é veterinário, ele é Olha só. cirurgião veterinário. E ele Tá. inverteu, ele conseguiu inverter. Hoje ele vive do coach vocacional e fazer cirurgia, para ele, virou o plano B. Então, de vez em quando, ele faz uma É. cirurgia porque ele gosta muito. Mas Uhum. o que ele ama de fazer está Exatamente. com a molecada. Então, toda semana ele posta lá no nosso grupo lá dos alunos, ele posta alguma coisa que ele está fazendo, é muito legal. E eu tenho um outro caso que é da Dani Ferrari, Daniele Ferrari, que também está arrebentando dentro de escolas no interior de São Paulo, região de Campinas. Ela está Uhum. em escolas grandes e ela é dentista. E ela se apaixonou por essa Olha só. área. Então, para te dar uma força aí, ela se apaixonou por essa área e É. ela largou o consultório mesmo, ela só faz isso. Inclusive, Uhum. ela entrou agora para um novo estágio, porque de tanto fazer isso, as pessoas querem saber como é que ela faz isso. Então, ela começou a Uhum. ensinar, porque ela desenvolveu alguns jogos para aplicar junto com o coach vocacional. Que legal, cara. E Olha as só. pessoas querem aprender a lidar com esses jogos. Então, ela já está, inclusive, já entrando em um patamar de treinar também pessoas, né? Que E legal, ela muito é uma legal. aluna que a gente viu aí crescer nesse sentido de fazer essa transição de carreira, né? De criar um plano A, Uhum. criar um plano B. Tô com o meu gato aqui, ele tá louco para Exato. ver aqui, ó, na tela. Criar o plano A, criar o plano B, e isso é possível, é super possível. Tem que planejar, né? Eu sou um cara muito a favor aí de planejamento, por data e hora marcada. Por data e hora marcada, as coisas saem, né? É Sai. difícil não sair, né? Assim, tem que Exatamente. gostar, né? Tem que gostar bastante, tem que curtir, tem que estar afim. Eu falo que não tem moleza, Sim. não tem magia, não existe esse negócio de do dia para a noite você ter resultado. Quem Sim. vende isso foge de quem vende isso, né? Não é uma Uhum. verdade. Sim. Existe trabalho, né? Existe dedicação, persistência, e a coisa flui. Aí sim a coisa flui, né? Exatamente. E a coisa dá resultado. E como é que você se imagina aí na sua próxima etapa? Na Você verdade, imagina como? eu tento hoje, em alguns momentos, tentar aplicar as próprias ferramentas que o Instituto fornece, que você forneceu, Uhum. para minha Legal, carreira, né, para o meu planejamento. legal. Então eu tenho, inclusive eu coloquei essa data, né? Eu penso em dezembro de 2020 já ter conseguido reverter, ter aí uma carga horária bem reduzida nas escolas e estar ajudando os jovens dessa maneira, porque na realidade esse meu desejo, né, de ajudar os jovens Uhum. dessa forma partiu da ideia de que hoje, por exemplo, Maurício, eu tenho uma Uhum. realidade em sala de aula de minoria de estudantes que estão interessados, que Uhum. estão comprometidos com pensar no futuro, enfim. Uhum. E aí, como eu tenho uma sala lá com 30, 40 alunos, e é minoria, né? São minorias aqueles que de fato estão
comprometidos, eu comecei a pensar em como que eu poderia ajudá-los ainda mais, olhar para eles de forma Eu mais acho que esse é o grande individual, né? desafio, né? Provavelmente esses É, alunos que não estão comprometidos é porque eles ainda não têm noção, né, do problema que eles vão enfrentar, né? exatamente. Estão à mercê à deriva, né? Então, acho que o grande lance realmente é trazer e mostrar para eles, olha, cara, uma hora vai chegar, né? Uma hora você Sim. vai ter que enfrentar isso, né? E aí, como é que você Uhum. vai estar preparado para isso, né? E aos poucos fazer esse trabalho de sensibilização na escola. Isso é um grande desafio, é muito legal esse desafio, É, muito legal, é, parabéns. é um desafio. E- então, na verdade, o meu próximo passo é esse, né? É migrar para essa Uhum, inversão, né? Que uhum, eu tenho comentado aqui, que você até deu o exemplo de um case de um outro aluno seu. A ideia é essa, é tentar no final de 2020 inverter. Ainda estar em sala de aula, porque também é algo que eu amo fazer, né? Mas sim. podendo ajudar esses estudantes de uma forma Uhum. mais Acho que é até legal uma forma de você enfática, estar né? Incisiva. conectado, né, com a turma, né, e entendendo. Exatamente. Quando eu vivi em escola, a gente sempre ficava conectado muito com essa questão das gerações, né, porque realmente a gente ia percebendo a mudança das gerações, não geração só de alunos, mas as gerações dos pais também, né. Eu brinco Sim, que tinha uma época na escola que só tinha mães no portão buscando os filhos, mas chegou depois numa época que tinham muitos pais, tinham 50% de pais, 50% de mães. Daqui a pouco começou a ter mais pai do que mãe. é. Até em reunião pedagógica, né? Então, quer dizer, é uma mudança Uhum. de geração, uma geração que está vindo com outro comprometimento. Então, quando você está junto o tempo todo, você tá acompanhando Acompanhando. esse processo, né? Por isso que é legal você ter aí essa questão de estar na Exatamente. escola também, né? Exatamente. E ali Exatamente. Então plantando. é essa a ideia, É, para esses próximos passos aí. pô, que bacana, não, vai dar certo. Sim. Põe foco, Vai, com certeza planeja, vai. planeja tudo direitinho, Com não tenho certeza. dúvida de que isso aí vai dar Com muito certo certeza. para você. Sim. Inclusive, eu sei que vai dar certo, inclusive vai até um elogio aí para o Instituto, Uhum. para toda a tua equipe de colaboradores aí. Eu sempre fui muito bem amparado por todos eles. Então, inclusive para quem está assistindo essa live, se tem alguma dúvida, né, se entra ou não aí nas formações que o Instituto fornece, pode ir com total Sim. confiança. Eu não É. falo isso da boca para fora, nenhum tipo de demagogia. Se você amanhã encontrar a Hilda lá e perguntar para ela, ela vai lembrar quem eu sou, liguei para ela. Pro Angel, o Angel me ajuda Entendi. bastante também. É. Exatamente. Então, Legal. Você assim, está lá no grupo de alunos no Facebook? tô, E você tô tem lá. participado lá das mentorias e supervisões quinzenais lá com a Dani? Participo, participo, Ah, que legal. Isso é participo. muito importante, é uma coisa que eu falo que é muito É. importante, né? Para quem está ouvindo e não sabe, Uhum, a gente tem quinzenalmente, né, para os nossos alunos, e isso é para o resto da uhum. vida, enquanto a gente tiver aí para oferecer. Quinzenalmente a Sim. gente tem um encontro que a gente chama de supervisão e mentoria ao vivo, né, com a Dani, que é uma pessoa que já tem uma Uhum, experiência muito grande de atendimento no coach vocacional, de carreira. Inclusive, a Dani hoje que entrega as minhas formações de coach vocacional em São Paulo, ela acabou de entregar uma agora em Fortaleza, ela tem muita experiência de atendimento e tudo mais, e ela faz, uhum. né, essa supervisão e mentoria. Então, e tem um grupo bom, tá um grupo bacana lá, né, que está Tá, a tá cada muito 15 legal. dias Foi lá, muito. uma E é toca. legal porque, exatamente, e porque ali a gente tem coaches com diferentes experiências, né? Então, eu É, acho que não só o que a Dani pode fornecer, mas o que cada um vai sim, pontuando ali. sim, Eu acho que eu demorei, confesso que eu demorei um pouco a participar, Maurício, mas quando eu uhum. participei, eu até me arrependi por não ter entrado antes, né? Porque Porque é bem legal. tem gente ali que já está avançada, tem gente que está iniciando, então essa troca, né, de estratégia, o que você fez que deu certo, o que você fez que não deu certo, pô, é a Exatamente, coisa mais rica que exatamente. tem, né? Por exemplo, eu particularmente participo de grupos, de mastermind, por que eu pago o cara para estar num grupo desse? Porque eu estou com pessoas lá que estão na mesma Uhum, vibe que eu, né, de crescimento do negócio e tudo mais, então é muito legal, né? Você não se sente sim, sozinho, né? Porque senão sim. realmente a nossa profissão é uma profissão que você se sente um pouco mais sozinho. Eu lembro que quando eu deixei a escola e fiz a minha transição de carreira para ser orientador vocacional a princípio, depois eu conheci o coach, né? O coach eu conheci em 2005. 2005 ou Tá. 2006. Antes disso eu já era orientador, né? Então eu já tinha tomado a decisão de ser Uhum, orientador vocacional e profissional. E aí eu fui tá. montar o meu escritório. Quando eu montei o meu escritório,
eu senti um vazio tão grande, porque eu estava acostumado numa escola onde eu tinha lá 50 professores, aquela zoeira o dia inteiro, aquele barulho o dia inteiro, de repente eu no escritório que estou eu sozinho. Então aquilo, Sim, rapaz, foi assim, eu chamo a síndrome da solidão, foi um negócio assim, bem esquisito no começo, né? Depois eu fui acostumando, acho que hoje eu nem acostumo com esse barulho todo mais, né? Mas sim, a gente tem que estar preparado, esses são, inclusive é o que a gente fala, né, dentro do nosso curso de critérios para a escolha profissional, né? Esses são os critérios. Talvez eu exatamente. não tenha avaliado tantos critérios. Hoje eu avaliaria com mais maturidade esses critérios, né? E a gente precisa avaliar isso. Mas tem isso, né? Tem toda essa mudança, né? Nessa fase Tem, tem. A de transição, transição. né? E aí você tem um grupo, Exatamente. né? Que você pode aí ir de apoio. Na minha época não tinha, porque na minha época a internet, imagina, 2005, a gente está falando de uma internet capenga, né? A gente está falando de É, pouquíssimos coaches no mercado. Coaching, então, voltado a essa área de carreira, não existia. Eu trouxe essa questão para o mercado, né? Não tinha isso no mercado. uhum, Eu fui pioneiro a trazer isso para o mercado. Então, não tinha com quem trocar uhum, muita figurinha. Graças a Deus, hoje tem aí, e tem muitos coaches. E eu falo que hoje o Brasil exporta a tecnologia, né, nesse sentido para muitos países. Então, o Brasil hoje avançou demais, né? Como tudo, eu falo que o brasileiro sim, tem um potencial enorme, né? Então, a gente exatamente. foi e realmente tem grandes escolas, com conteúdos maravilhosos, cada um, obviamente, na sua linha, né? Cada um tem uma linha de atuar, umas mais pragmáticas, outras mais teóricas, outras mais Uhum, motivacionais, enfim, cada um com a sua linha, mas, enfim, formando excelentes aí profissionais, a gente tem um mercado aí maravilhoso. Então, é bacana, é importante participar, assim, desses grupos, né? E a gente sim, proporciona isso é verdade. justamente porque eu senti falta na minha época. Então, o que eu senti falta Uhum, para mim, eu tento proporcionar para os meus alunos. Então, eu falei, precisa ser sim. quinzenalmente, né? Era semanalmente, a gente mudou para quinzenalmente, porque semanalmente não dava tempo das pessoas implementarem determinadas ações Ah, que tá. decidia na semana. Então, a gente falou, vamos fazer Uhum, quinzenalmente para a gente dar tempo para as pessoas implementarem e trazerem as questões, uhum, porque precisa entrar em campo para trazer dúvida, para trazer, né? sim, É que sim. nem aluno. Aluno que não tem dúvida é aluno que não tentou estudar. Pois ele tentou estudar e Exato, teve, né? Então, eu falava assim, exatamente. eu lembro que lá na escola eu tinha lá um plantão de dúvidas. Aí eu comecei a perceber que os alunos estavam indo para fazer uma aula de reforço. Eu falava, não, não é aula. Você tem que vir aqui tirar dúvida. E para tirar dúvida, você tem que ter Sim, estudado em casa. Se você não estudou, você não vai gerar dúvida. Né? Aí vai virar uma outra aula, uma outra exatamente. escola à tarde. Não, não é isso que eu quero, é que é tirar dúvidas, né? Deve acontecer muito aí com você, Exatamente. né? Deve, não, isso frequentemente. Mas assim, Frequentemente. ainda com relação à supervisão, né? Inclusive a Uhum. ferramenta que é utilizada, que é a plataforma online Ah, lá, é muito isso. prática. Eu não É, conhecia, na verdade, né? é, E isso também é um outro ponto positivo, porque ela é. permite uma interação como se estivéssemos todos ao vivo mesmo, né? A gente Em pode tempo pedir a real. palavra, É, em tempo exatamente, real. nem Ela não tem aquele delay, exatamente, né, de tempo. Que exatamente, nem tem no Hangout, exatamente. por exemplo, do YouTube. Não, ela é tempo real. Então, é como se Sim, estivesse todo mundo na mesma sala, né? A única diferença é que está exatamente. cada um no cômodo da tua casa, pode estar tomando um vinhozinho, né? Pode estar comendo, Exato. De beliscando qualquer chinelo. coisa, pode estar de chinelo, pode estar à É, vontade e tá ali, né? exatamente. Eu acho bárbaro. Eu sou muito fã dessa Sim, tecnologia, né? Eu acho que ajudou demais, né? sim. Ajudou E você demais. acha que é possível? Vou aproveitar para te fazer uma pergunta, Lógico, Marcos. manda ver. Você acha que é possível implementar essa tecnologia para as sessões de coaching nos atendimentos com os Não, estudantes que não quiserem? é só possível, como já a maioria dos meus alunos estão atendendo com Faz, tecnologia né? online. Uhum, Né? Usam essa plataforma que chama Zoom, né? Que é tempo real. uhum. Alguns usam o Skype, apesar que o Skype cai muito a ligação, mas Cai. a maioria dos meus alunos que já estão com bastante atendimento, maioria tudo online. É uma É, né? grande tendência, é uma grande tendência. Então, legal você ter tocado nesse ponto, porque é um ponto que eu falo para o coach. Se você não gosta de tecnologia, começa a fazer as pazes. Começa a Sim. fazer as pazes, porque mesmo para atendimento em grupo, né? Eu tenho muitos coaches que fazem atendimento em grupo, porque essa plataforma, por exemplo, eu posso pôr 500 pessoas ao mesmo tempo. É, Então, pôr 10 pessoas para fazer um grupo exatamente. ali é muito tranquilo. E como você viu que ela tem uma flexibilidade muito legal de interação,
dá para trocar arquivo, dá para fazer um monte de coisa, dá para compartilhar a tela, fazer alguma dinâmica, mostrar vídeo, enfim, dá para você programar um monte de coisa, né? Dá para fazer as ferramentas. Exatamente. Então, hoje não tem... E assim, o coach, né, o cliente, ele está buscando isso, ele não quer mais esse deslocamento, custo, Exato. né, Exatamente. perigo, né, porque a gente está Sim, vivendo, sim. infelizmente, aí, né, uma época que tá, tudo quanto é lugar está perigoso, né, então, Sim. principalmente falando dos adolescentes, os pais estão preferindo que ele seja atendido, né, dessa forma, porque o filho está em casa, o pai está observando, está ali perto, tem acontecido isso. Uhum. Sabe que a Dani, muito tempo, né, a Dani que faz a mentoria, ela muito tempo atendeu os Sei. adolescentes a domicílio. Ela ia na casa Ah, tá. dos clientes, né? Ela fez isso Sei. E durante você acha muito, muito válido tempo. também? É válido, é válido. É hiper válido, só que Uhum. uma coisa que eu sempre falo, sempre tem que ter algum responsável lá. Então, toda vez que ela Junto, fechava né? algo, ela exigia, né? Isso foi uma orientação que eu dei para ela, eu falei, Dani, exige que tenha mais um responsável. Nunca assim, o meu filho fica sozinho à tarde em casa estudando, então vai lá e faz o trabalho com ele. Não, só eu e teu filho não vou fazer. É. Entendeu? Principalmente na Menores de questão do idade ainda, né? menores de idade, sexo, principalmente sexo oposto, não. Se tiver junto e tem que estar Uhum. perto. Então, ela sempre botou essa condição, é válido. Mas agora Uhum. deu uma revertida, ela está fazendo muito online. Muito online. Ah, E aí a entendi. gente quebra Entendi. barreiras muito interessantes, porque eu tenho muitos alunos que moram no interior, numa cidade muito pequena, e que depender Sim. daquela regionalidade é ruim para ela. Né? Então, isso Uhum. quebrou, isso não existe mais. Né? A partir do momento que eu Exato. estou atendendo online, eu atendo o mundo inteiro. Por exemplo, eu tenho um aluno no Japão, eu tenho um aluno nos Estados Unidos, Uhum. eu tenho um aluno em Angola, eu tenho vários alunos em Portugal. Que legal. Entendeu? Olha só. Eu tenho aluno no mundo, quase no mundo inteiro aí, né? Principalmente Uhum. nos países onde tem bastante brasileiro morando ou onde a língua portuguesa também existe. E por quê? Porque a gente, Muito legal. né, a tecnologia fez com que a gente ultrapassasse essas barreiras. Né? Então, atendimento online é a grande tendência. É a grande tendência. Muito legal. Tá? É. Isso Uhum. para nós é interessante Legal. porque minimiza um custo de ter que ter um espaço, o local, um Exatamente. espaço. Eu tive Uhum. coaches que locaram um espaço e depois entregaram, porque ele falou, pô, eu ia lá para fazer atendimento online, então Aí organiza faço algum espacinho em em casa, né? casa, perfeito. Por exemplo, você está num ambiente aí muito legal, tá vendo aí, tem os livros atrás, Sim. tá. Ótimo. Ninguém sabe se você está no teu escritório aí ou se você está na sua casa, não tem problema nenhum. Uhum. Você entendeu? E você pode falar Exatamente. que está em casa, eu estou de casa. Cara. É isso. Eu acho que o grande barato do coach é esse. Eu, final de Uhum. 2005 para 2015 para 2016, eu fui passar 2 meses na Califórnia com a minha família. E eu fazia os Tá. meus atendimentos de lá. Eu tinha grupo de mentoria e eu tinha atendimento individual. Né? E tinha os cursos também para administrar. Fiz tudo de lá, computador, sentava nas cafeterias lá, ou eu peguei muito Airbnb em casa, com Wi-Fi, Uhum. e trabalhava normalmente, nada mudou na minha vida. Então, o legal dessa Sim. profissão também é isso, né? Essa possibilidade que a gente tem aí. Então, A é uma tendência. flexibilidade de É, espaço, né? é, Liberdade espacial. liberdade espacial, isso é muito gostoso. Vou te falar que isso é Sim. libertador, né? Para quem tem É, esse eu valor imagino que sim. liberdade muito alto, e geralmente o coach Sim. tem isso, né? Pô, é Uhum. libertador, né? É libertador, é muito Sim. legal. Sim. E se prepara para isso, Que tá, legal. Carlos? Se prepara que vai vir muita coisa online para você, muito atendimento online. Tá. Uhum. Tá? Muito legal, muito Legal, legal. legal, Carlos. Fico feliz aí que você está animado, já está dando os Tô teus primeiros bastante, bastante. passos, já está aí fechando a tua primeira escola aí, vai dar tudo certo, já está com os teus pro Vai. bônus aí de coaching, já está colocando a ferramenta em prática, você tem pouco tempo de casa, já está com todos esses projetos. Pô, fico muito feliz aí Que bom, de, que bom. tá, de saber isso dos meus Na alunos verdade, e eu desse... agradeço, né? Uhum, Porque, na verdade, eu só estou conseguindo fazer tudo isso e tendo esse suporte por tudo que você fornece pra gente, né? Todo o conteúdo de valor que você compartilha nas redes sociais, né? Tanto aqui no Instagram como na tua plataforma lá no YouTube, no nosso grupo lá no Facebook. Então, assim, talvez se eu tivesse optado por uma outra escola para formação de coach, eu não tivesse um amparo tão
próximo, né? Tão pessoa a pessoa. E isso para mim faz uma diferença, Maurício, gigantesca, assim. Não, total. Tanto é que eu acabei entrando em outra turma agora, né? De coaching Sim, de do coach carreira. carreira, pois, e você vai Exatamente. amar o conteúdo e Sim, vai ser um novo passo que você vai dar, assim, você vai ampliar bastante aí teu leque também. Pô, com que bacana, certeza. fico feliz, Carlos, fico feliz É mesmo isso aí. de saber que a gente está conseguindo te atender aí da melhor maneira possível e fico feliz de Com você estar certeza. entrando em ação e colocando o método em prática, porque eu fico doido quando a pessoa vem, paga o curso, faz o curso e não utiliza o método e não vai para E não campo. põe. Eu prefiro nem ficar sabendo. Sim, sim. Exatamente. Se chama método porque ele tem uma estrutura, né? Assim, né? Que Justamente, serve porque de orientação. alguém gastou muito tempo fazendo aquilo, experimentando aquilo, pesquisando aquilo Exatamente. para te entregar. Então faz primeiro o método e depois você cria o teu em cima daquele, não tem problema nenhum, Sim, né? Mas usa o método, perfeito. e eu sou muito caxias com isso. Quando eu faço algum curso, eu sempre faço, eu uso aquele método do Uhum. curso que eu aprendi até esgotar. Esgotou, eu vou lá, eu dou uma mexidinha, eu melhoro, e é assim, né? Sim, É assim que a gente vai inovando as coisas na nossa vida, né? Dessa forma. exatamente. É isso aí. Muito bem. Legal. Legal, Carlos. Show de bola. A gente vai fechando aqui a nossa live aqui Ok. e um prazerzão aí te conhecer, saber que você está aqui no grupo com a gente, faz parte da nossa comunidade. Não sei se você vai vir no nosso evento ao vivo esse ano, que acontece de 14 e 15 de setembro. Então a gente vai Aí no juntar Rio, os. né? Vai ser em São Paulo, vai ser em São Paulo. Ah, vai ser em São É, Paulo. é em São Paulo Olha e só. a gente é um momento muito legal porque é um evento anual que a gente junta todos os alunos, convidados, e é um evento bem gostoso, traz palestrantes aí de renome, palestrantes que são alunos e que agora já estão num outro nível, vão falar, contar a história do que fizeram. Muito legal, é uma forma de a gente Que também legal. se conhecer. Então, se você for vir, a gente vai se ver aí no evento ao vivo. Legal, vou sim, vou sim. Na verdade, eu não estava sabendo, fiquei sabendo agora, que Ah, ótimo. que bom. Eu imaginei que esse encontro fosse acontecer no Rio, né? Porque a sede do Instituto é aí. No Rio, E... Mas que bom que vai ser em São Paulo, as chances aumentam de eu ir sim. Ah, Vou, que bom, vou me legal. empenhar para ir, com certeza. Ah, E que aí, bom. obviamente, ter o prazer de conhecer não só você, mas outros tantos Sim, profissionais sim, altamente é gabaritados, ótimo, né? é ótimo. E também para trocar figurinha com os alunos, com a turma que você vê lá no grupo Sim, do Facebook, é a hora que todo mundo se exatamente. encontra. Exatamente. Muito bem, eu vou sim, vou sim. Obrigado pelo convite. Imagina. Então, um forte abraço para você aí e sucesso. E, gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que hoje eu não passei aqui para ver com o pessoal se tem alguma Eu falo pergunta. muito, né, Maurício? Não, mas eu também, Não- assim, a gente que gosta de gente que gosta de gente fala bastante. E pelo fato de Exatamente. você ser professor e eu também, então, Sim, legal, passou uma turma boa aqui. Como eu não sim. falei para o pessoal fazer pergunta, eles foram bem, não fizeram perguntas, não tem problema. Eu não pedi Pois para eles é. fazerem, então legal. Mas em todo caso, falei, deixa eu Tranquilo. dar uma olhada aqui. Legal, Sim, é então. isso aí. Ó, um Mas forte muito abraço, obrigado mais uma sucesso. vez, viu, Obrigado para Maurício, todo pela. mundo que estava presente aqui, né, É nessa isso aí. terça-feira. Uma boa noite para todos aí, Boa aproveitem. noite. Daqui a pouco tem o jogo, né, da seleção. Hoje tem jogo da seleção, né? Eu estou um Eu pouco acho que é agora, acho que é agora à noite. Então tá já. Aproveitem bastante Tá aí, bom? pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui presentes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui manda um direct aqui com a dúvida, com a pergunta que depois eu respondo para todo mundo, tá bom? Uma boa noite para todos. Legal. Tchau, boa noite, Carlos. Obrigado, Maurício. Tchau, Abração. tchau, boa noite. Muito Tchau. obrigado pelo convite aí. Imagina, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.